a todos. Como é bom estar com os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 12, de 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém? Será que isso se tornou verdade? Será que nós colocamos a nossa esperança em Jesus, aquele que devia vir e veio, aquele que deveria morrer e morreu, aquele que deveria ressuscitar e ressuscitou, aquele que deveria subir e sentar à direita do Pai e sentou? Esse juízo aos gentios que se fala aí, no último versículo, na versão revista e corrigida, fala sobre justiça. Nos trará justiça. Às vezes eu ficava pensando, por que Deus escolheu os judeus para ser o seu povo? Por que Deus não escolheu a humanidade para ser seu povo? Aí eu ficava pensando, será que Deus é preconceituoso? Será que Deus é injusto? Mas depois eu vi que pela obra redentora de Jesus, todos, judeus ou não, foram agraciados pela graça do Senhor. Mas a graça geral, como diz os teólogos, que é o dom da vida, todos nós recebemos. Mas os judeus tinham algo a mais. Eu ficava pensando, poxa, mas por que não os outros? E depois, quando eu vi a aliança que foi feita através de Cristo, a nossa aliança com Deus, tanto nossa quanto dos judeus, é muito maior do que a aliança de Deus com os judeus apenas. Então isso me conforta. Sabia que nós temos mais privilégios do que os judeus tinham na época que só existia aliança com eles? Muitas vezes mais. Falando de justiça, eu quero falar que todo mundo já sabe, mas eu quero só fortalecer um pouquinho. Vamos abrir lá em Amós 5, 24. Esse livro existe na Bíblia sim, viu, gente? Você pode até ficar alguns momentos aí perdido, mas ele existe. Acharam? Posso ler? O Rodrigo já pôs aí. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Na realidade, quando se fala em juízo, na nossa cultura a gente pensa em julgamento. Mas na linguagem do Velho Testamento, juízo e justiça se equivaliam. Sabe? Então,
o juízo era aquilo que o homem recebia e que ele deveria receber. Era o juízo, era tipo um julgamento. Se você falhou, toma aqui a sua penalidade. Mas a justiça não necessariamente é um julgamento, porque existe a graça do Senhor. Eu estou começando bem devagar, gente, para a gente chegar num ponto que eu quero que os irmãos me entendam. Então, vamos diferenciar entre graça e misericórdia. Quando alguém fala assim, eu recebi a misericórdia do Senhor, o que ele está dizendo? Perdão é não receber aquilo que lhe era devido. Então, por exemplo, eu pequei contra o Senhor, mas o Senhor me perdoou. E Ele teve misericórdia comigo e não me matou. Querem ver uma coisa? Quando Davi pecou lá com Betseba e tal, que Betseba teve o filho, o que aconteceu com o filho deles, o primeiro, antes de Salomão? Morreu. Mas será que isso foi juízo ou misericórdia? Misericórdia. Porque poderia o Senhor ter tirado o reino dele, poderia ter matado ele e toda a sua geração. Então tem muitas vezes que a gente confunde, acha que misericórdia também não é acontecer nada, é ser poupado de toda consequência. E não é assim. E não é assim. Mas misericórdia é não receber aquilo que lhe é devido na questão de seus erros, seus pecados. Aliás, nossos erros e nossos pecados. E graça, o que é? Hoje eu recebi uma graça do Senhor. O que é? É receber alguma coisa que não lhe é devido. Como assim, pastor? E o Senhor não fala que a gente deve evangelizar, que a gente deve falar, e muitas vezes a gente não fala. E de repente chega alguém perto de você e fala assim, Elton, eu estou passando uma dificuldade aqui, você pode me ajudar? Aí o Elton vai, já tinha visto aquilo, não falou nada, e de repente o Elton fala, a pessoa aceita Jesus, e aí depois o Elton fala, poxa, o Mauro Sérgio aceitou Jesus através da minha palavra, isso é uma graça. Tem gente que fala assim, aí é para as coisas materiais, né? Este carro quem me deu foi Deus. Ele está querendo dizer que recebeu aquela graça do Senhor, que ele não tinha condições de comprar e recebeu uma graça. Então podemos diferenciar isso? Meus exemplos não estão bons, mas eu acho que vocês estão conseguindo entender. Misericórdia é não receber aquilo que lhe era devido pelos nossos erros. E graça é receber aquilo que não nos era devido, porque nós não fizemos nada para poder ganhar igual a salvação, é de graça. Ok, gente? Ok, gente? Quem não entendeu, levanta a mão. Pode levantar que eu explico de outras palavras. Vamos lá. Eu quero chegar num ponto. Jesus mostrou aos homens como viver de maneira tal que tanto Deus quanto os homens recebam seu próprio lugar em nossas vidas. Mostrou-nos como nos comportar, tanto com os homens, tanto com Deus. Um relacionamento. Então, por exemplo, como é que é o Mauro Sérgio em relação à minha vida? O que eu tenho que fazer com ele? O Geraldo. A palavra de Deus nos enche de exemplos de relacionamentos.
E às vezes a gente foca só naquilo que é mais de juízo, de julgamento. Nossa, mas o pastor Daniel ficou feio com aquela barba, hein? Vem em primeiro lugar é o julgamento. Nossa, o pastor Daniel não está fazendo a barba por falta de dinheiro. Então, a primeira coisa que vem julgamento. Ao invés de vir misericórdia, ao invés de vir graça. Então, a gente sempre, pela nossa carne, deixa a carne extravasar, quando é uma questão de outras pessoas. Para os nossos entes queridos, sempre vem graça e misericórdia, mas para terceiros, só juízo. E, infelizmente, ainda que é pior ainda, até para alguns entes queridos, aí que vem uma justiça meio forte demais. Em Provérbios de Salomão diz que, como é que é o versículo direitinho, gente? Fala que a oposição do irmão é mais forte do que uma porta de castelo. Ou seja, quando se tem um relacionamento envolvido, aquela ofensa, aquele ódio, ela fica muito maior. A gente é mais duro do que uma pessoa desconhecida. A gente guarda aquilo mais ainda. Só falando um pouquinho do texto aí, no versículo 20, deixa eu ver se é no 20 mesmo. No versículo 20, não, no versículo 19. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não quer dizer que Jesus era mudo, não. E não quer dizer que Jesus também não iria exortar e admoestar o povo, não. Jesus fez isso. Aqui está falando que Jesus não era um homem de confusão. Jesus tinha sua visão clara, sua direção clara, sua postura claramente. E aproveitando esse começo meio chato, nós precisamos parar de usar errado as palavras exortar e admoestar. Eu já falei aqui umas 2 ou 3 vezes. Exortar não é dar puxão de orelha. Exortar é encorajar com amor. Agora, admoestar, sim, é corrigir com amor. Então fala, o pastor hoje me exortou. Que bom, meu irmão. Bom, ele me deu um puxão de orelha. Então ele não te exortou, ele te admoestou. E a Bíblia nos manda admoestar. Enquanto você tomar então um puxãozinho de orelha aí, que eu tenho certeza que será em amor, se sinta abençoado, grato, que essa pessoa te ama. Agora, exortar é só empurrar a pessoa para frente com amor, é encorajar, é dar palavra de ânimo, vamos lá, não cai não, você pode. Agora, eu quero começar a palavra mesmo. O versículo 20 de Mateus diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Alguém pode me ajudar nessas palavras, gente? O que é não pisará a cana quebrada? Pensa aí um pouquinho, você, no contexto de hoje. Agora pensa um pouquinho no contexto de antigamente, quando foi escrito lá em Isaías, não aqui no Novo Testamento. E nem apagará a torcida o pavio que fumega. Pensa aí, muita gente não sabe nem o que é isso. Amém.
Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5:18 até o 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Nós detestamos o pecado e amamos o pecador. Verdade? Verdade? E você tem agido sempre assim? Mais ou menos eu acho que seria a palavra certa. Nós detestamos o pecado e realmente, pela nossa carne, nós detestamos o pecador também. Olha para a sua vida e vê como é que você tem tomado atitude com a pessoa que tem pecado e errado. Sabe aquela pessoa da sua família que adulterou? Você já não tem ela em consideração tanto mais. Você sabe aquela que te perseguiu ou mentiu em alguma coisa quanto a você? Qual que é a primeira coisa que você faz? Virar as costas para ela. Com essa daí não dá para ter mais relacionamento algum. Nós detestamos o pecado e amamos o... Tem que se tornar uma verdade nas nossas vidas. Jesus nos amou de que jeito, meus irmãos? Nós estávamos em pecado ou livres do pecado? Em pecado? Como é que Ele podia nos amar em pecado? Se nós erramos tanto contra Ele, traímos e várias outras coisas mais. Abandonamos, viramos as costas. Gente, se eu parasse a palavra por aqui, eu já estaria satisfeito por um motivo. Por levar cada um de nós aqui a refletirmos sobre o amor ao pecador. Às vezes a gente não tem amor ao pecador. Mas já errou tanto, já devia ter aprendido. Juízo. Mas pastor, então quer dizer que o cara vai ficar pecando e nada vai acontecer com ele? Vai. A justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha. Nós não somos juiz de ninguém, nem o Espírito Santo de ninguém. Olha o que diz esses versículos que nós lemos. Ora, isso provém de Deus, que nos reconciliou. Gente, nós fomos reconciliados de graça, em pecado, fazendo coisas horrorosas, e Deus nos amou. Por que a gente não pode fazer isso com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos, com alguém da empresa? E nos deu um ministério de briga, de imposição de religião, de imposição de nossas certezas, de reconciliação. Reconciliação. Sabe quando você dá uma resposta curta e grossa, mal educada para as pessoas? Você não está cumprindo o seu ministério de reconciliação, não. A resposta branda desvia o furor. Não é isso? Nós estamos fazendo um ministério de caçar encrenca. Cuidado. Mas eu estava irritado. Eu dei o que ele merecia. Esse não é ministério de reconciliação.
Você que se diz cristão, há 1 mês tem que aprender isso. Você que se diz cristão há quantos anos? Tem que aprender isso. Ao saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, versículo 19, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus admoestasse por meio de nós. Deus está admoestando por meio de nós, gente? Lê aí o 20. Deus está admoestando por meio de nós? Não! Nós estamos em 2 Coríntios, viu, gente? Deus está exortando. O que é exortando? É dando encorajamento, ânimo, com amor. Se você ler no dicionário, vai lá exortar, empurrar para frente. Ninguém está puxando para trás. Às vezes, admoestar, corrigir, disciplinar, você acaba puxando para trás. Não que seja errado, tem um momento que vai haver, mas é como se Deus estivesse exortando as pessoas através de nós. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Agora mesmo eu chego lá então. Vamos lá, vamos continuar. Vamos abrir agora em 2 Coríntios 6, de 1 a 10. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora, não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. E aqui vem falando, gente, de como nós vamos levar esse ministério de reconciliação. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar quanto para se defender, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ei, meus irmãos, a gente podia passar o dia inteiro assim, só nessa passagem aqui, sabe? Na muita paciência. Eu quero fazer, deixa eu fazer uma pergunta e responda. Se você quiser se manifestar, levanta o braço também. Quem aqui tem muita paciência? Quem aqui não tem paciência nenhuma, de vez em quando? Quando a pessoa explode assim sem ver, quando... E nós, vamos dizer que os neutros temos a paciência aí normal, né? Mas tem gente que conforme o que você fala com ela, você toma um coice assim na lapada. Isso passou de longe o Espírito Santo da vida dele. Longe. Eu de vez em quando ainda me pego num momento bem assim... despreparado, sem vigiar tanto, dando umas respostinhas meio ácidas, sabe? E depois eu fico, oh Senhor. Esse dia eu estava no barbeiro,
De repente apareceu uma menina do meu lado com a caixa desse tamanho aqui. E jogou a caixa assim para cima da cadeira que eu estava sentado. O barbeiro até assustou. E ela falou assim: compra aqui para pagar meus estudos. Olhei para ela assim. Eu cortando o cabelo, gente. Olhei para ela assim e falei assim: você não está vendo que eu estou cortando o cabelo? Isso depois me pesou tanto. Quer dizer, a menina estava fazendo errado, chegou do modo errado. Mas a minha resposta não foi propícia. Não foi. Por quê? Cadê a minha muita paciência? Ah, mas ela errou. Não, nós não estamos falando dela. Estamos falando de mim. De mim. O que é que eu não podia? Minha filha, agora não, está difícil pegar a carteira, não tem como, sabe? Mas na hora eu falei: mas você não está vendo que eu estou cortando o cabelo? Achei ela muito mal educada, achei ela intrometida, e não sei o quê, mas não importa se é julgamento meu, que estava errado. E quantas vezes a gente não faz coisas piores do que essa? E eu na hora sentei e falei: Senhor, me perdoa, que brutamonte que eu sou, que carnal que eu sou. O Espírito Santo está te falando algumas respostas que você já deu com falta de educação para as pessoas. Pense sobre isso, que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida sobre isso. Nas aflições, o tanto que nas aflições a gente fica brutamonte, né? Mal educado. Nas privações, então, fica sem comer um dia, para você ver o tanto que você vai ficar com estupim curto, com a paciência desse tamanhozinho. Nas angústias, nós precisamos aprender algumas coisas com o Espírito Santo. E a gente não olha a quem, a gente olha só para nós, para a nossa dor, para a nossa perda, para a nossa falta, para a nossa carência. Eu quero que você marque 2 Coríntios 6, que eu quero que você leia depois, porque nós não vamos ter tempo para eu completar o pensamento do que eu queria trazer hoje, mas esse 2 Coríntios 6, de 1 a 10, eu quero depois você medite nele. Mas vamos continuar. Gente, uma cana quebrada é uma cana que não consegue ficar em pé. Você põe ela em pé, como ela está quebrada, ela cai. Um pavio que fumega, ou uma torcida, era aquelas lamparinas de antigamente, que apagava o fogo e ficava só soltando fumaça. Jesus Cristo não pisou nessa cana quebrada e nem apagou esse pavio que fumegava. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa está quebrada, se a pessoa não está em pé, se a pessoa, em comparação no contexto do passado, os colhedores de cana colhiam a cana, colocavam naqueles carros, e a cana em cima do carro de boi lá, o carro de boi ia trepidando, as canas iam caindo, e as pessoas vinham depois e passavam por cima delas. Sabe? Então, Jesus não pisava nessas canas, nem naquelas pessoas que caíam, as pessoas que já estavam no chão, e nem aquelas pessoas que eram esquecidas e ficavam pelo caminho. Jesus não pisava nelas. Pisar nela, gente, todo mundo sabe o que significa pisar nessas pessoas quebradas. Humilhar. Tá bom. E como é que a gente pisa numa pessoa do nosso relacionamento que está quebrado, caído, que pecou, que falhou, que errou? Julgando. Na carne, joga mais no buraco, né? Na carne. Né? Joga mais por quê? E como? Acusando.
eu te disse. Gostei, Narciso, começou. É a exteriorização. Lembra das alfinetadas? Gente, quem já deu alfinetada nos outros sem ter um alfinete na mão? A gente tem que mandar a nossa indireta. E o que é apagar o pavio que fumega? Gente, o pavio que já está fumegando, ele já está sem querosene, ele já está sem luz, ele só está com a fumacinha. O cabra era crente, pecou, afastou de tudo, ele lá no fundo do coração teme a Deus, mas já está quase desistindo de Deus também. Esse é o pavio que fumega. E aí alguém chega lá, acaba de apagar. Realmente você não tem jeito não. Eu sabia que você nunca ia converter a Jesus. Você, eu sabia que você nunca ia dar nada, nunca ia virar gente. Você, eu não acredito que você seja um homem de Deus, não. Jesus não apagava o pavio. Jesus nunca fez isso. Aquela luz que está no pavio, você vê, não faz nada, parece que ele está na tudo da penumbra, não melhora em nada. Então Jesus não veio para desanimar as pessoas, e sim para colocar a sua imagem nela. Não veio para tratar os fracos com orgulho, mas com compreensão. Não veio para apagar a chama débil, e sim para ajudá-la a tornar-se uma luz mais clara e potente. O grande, o mais precioso a respeito de Jesus é que não é o grande desalentador, e sim o grande alentador. Querem ver uma coisa? Lembra de João Batista que veio preceder Jesus, preparar os caminhos de Jesus? Lembram disso? E aí João Batista, quando estava preso, pegou os dos seus discípulos e falou assim, vai lá, pergunta para Jesus se ele é aquele que realmente há de vir. Porque eu vim aqui preparar o caminho dele, estou aqui preso. Ele parece que não vai mudar a sorte da Judéia mesmo, dos judeus mesmo. Ele não vai reimplantar um governo dele mesmo. Pergunta para ele se ele é ele mesmo, porque parece que eu estou fazendo tudo errado. Ou se eu estou ajudando alguém que não é o Messias. Lembram disso? O que é que Jesus falou para ele? João, você é meu primo, trabalhou 3 anos e meio comigo, 3 anos, e agora você está com dúvida. Não. Jesus falou o seguinte, fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, e o evangelho é pregado aos pobres. Jesus tratou ele de que jeito? Com amor. Ele era uma cana quebrada, estava lá preso, enfraquecido na sua fé. E Jesus, não, olhou ele com carinho. As pessoas acham que Jesus admoestou ele ali. Não, Jesus exortou. Fala para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e o evangelho é pregado aos pobres, sou eu mesmo. Se a gente pudesse entender essas coisas e tratar o pecador com amor, seria muito interessante, né? Vamos abrir lá em Mateus 23, de 1 a 4. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Gente, escribas são aqueles que estudam a palavra de Deus, e os fariseus são os religiosos, tá? Portanto, façam e observam tudo o que eles disserem a vocês. Não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Cuidado, você que só está na esfera de ser religioso, ostentar a Bíblia e ostentar que fez um curso de teologia. Sabe? Cuidado você. E Jesus fala o que eles
te orientam. Como que é? Observem tudo o que eles disserem a vocês, porque eles vão falar da palavra de Deus, mas não imitem as suas obras, só da boca para fora. Como assim? Vamos ver o outro versículo, no 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com dedos querem movê-los. Cuidado quando você falar para uma pessoa, olha, não mente não, e você continua mentindo. Isso é um religiosozinho bem, sabe, sem vergonha. Então, Jesus combatia muito os fariseus por serem religiosos, falsos. Quando a pessoa te chamar de fariseu, fica ofendido mesmo. Mas pare e pensa, o que você está fazendo da sua fé, falando da sua fé que você não anda fazendo? Lá em 2 Coríntios 6, você vai aprender muito sobre o que a gente fala que faz, mas não faz. Eu contei para vocês, hoje em dia esse exemplo está tão, assim, eu queria até, depois eu vou parar e pensar num exemplo melhorzinho. Eu morava em Pameri, morei lá 1 ano só, mas aprendi tanta coisa. Aí uma irmã, eu estava chegando na igreja, uma outra irmã chegando na igreja também, aí ela foi contar para mim, para a Roseli, por que estava saindo da igreja. Eu falei, por quê? Não, é porque é o seguinte, meu irmão, o pastor lá nos proibia de usar biquíni e usar sunga. E para usar maiô tinha que ser só em família, e olha lá, muito rígido. E aí um dia, eu e meu marido achamos que essa colocação dele não era proporcional, não era tão correta assim. E nós resolvemos aí em Caldas Novas. Meus filhos tudo queriam brincar em Caldas Novas. E aí fui. Quando eu cheguei lá, o senhor não acredita o que aconteceu. Eu falei, o que foi? A primeira pessoa que eu vi na piscina foi o meu pastor, no bico da piscina, sentado com uma sunga. Eu falei, mas a sunga estava indecente? Não, não foi por isso. Foi porque ele estava me mandando fazer uma coisa que ele não fazia. Sabe? E não vou nem entrar aqui sobre questões de tradições, usos e costumes. Não é nada disso. Isso, eu estou falando do que falar e não fazer. Né? Ontem, numa reunião, estava lá com o irmão falou assim, hoje é fácil ser crente, hoje pode até jogar bola. Na época dele não podia jogar bola. Gente, nós estamos rindo, mas uma das maiores denominações do Brasil proibia esses tipos de coisa. Uma das maiores não, acho que na época era maior, né? Eu acho que alguém pode me ajudar aí. A Assembleia de Deus era a maior denominação do Brasil, uns anos atrás. E essa classe que nós estamos lendo aí, de religiosos, que querendo ou não, somos nós. Se nós temos uma religião, nós somos religiosos. Nós não somos falsos religiosos. Nós não somos fariseus, mas nós somos religiosos. Não é isso? Religião não é aquilo que nos liga a Deus? Então, o grão de mostarda é uma denominação tida como uma religião evangélica que nos liga a Deus. E quem são os que mais julgam? Os religiosos. Quem mais Jesus combateu na Bíblia? Os pecadores ou os religiosos? Os dois, os pecadores religiosos. O mais que Jesus. Fariseus, raça de víboras. Por fora é branco, lindo, por dentro é... Vamos ler lá em João 8, 4 e 5. Gente, eu estou começando a desenvolver, tá? Agora nós vamos ver alguns exemplos como Jesus tratou os pecadores. Pastor, mas a gente já sabe disso. Não. A nossa visão era como Jesus tratou o pecado e o pecador como se fosse a mesma coisa. E não é. Olha lá, João 8, 4 e 5. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante
adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Você sabia que na lei brasileira, arcaica, que ainda não foi renovada, que quem traísse o cônjuge passaria de 4 a 5 meses na prisão? Isso foi caindo em desuso. Hoje o máximo que dão é uma pena financeira, uma pena, como é que chama? Tem um nome certo. Transação penal? Transação penal. Hoje você paga alguma coisa e olha lá os casos que se entram na justiça por isso. Mas naquela época não, era apedrejada. E já naquela época, o que Jesus falou para ela? Que não ia condenar. E ainda mandou, a lei ainda mandava, além de apedrejar, dar carta de divórcio. Oh, meu amorzinho, você está livre, vai embora. Era assim, com ódio no coração. Mateus 5, 31, 32, nem precisa nem abrir, o Rodrigo vai pular. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ela não era recebida pela família que saiu, o marido ia empurrar ela para fora da casa, o que ela deveria fazer? Vender seu corpo, que era a única coisa que tinha. E ela se tornava a escória da sociedade. Isso é amor? Voltando ao nosso texto de João 8, no versículo 10 e 11, diz assim: levantando Jesus, perguntou à mulher: onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: não, Senhor. Então Jesus disse: também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus não foi conivente com o adultério. Jesus viu por trás do ato pecaminoso daquela mulher uma pessoa, um ser humano. E ele lhe deu a oportunidade de consertar seus erros, de mudar sua vida. Jesus a direcionou sem lhe impor mais peso ou humilhação. Vai, não peques mais. Jesus não pisou na cana quebrada. Se acontecesse isso na nossa família, eu acho que já aconteceu algumas vezes em algumas famílias aqui. Se alguém da sua família, não, pode ser até sido seu cônjuge, mas assim, mas sem ser seu cônjuge, sendo alguém, a gente trata o pecado igual ao pecador, infelizmente. A gente tem nojo do pecado e acaba tendo nojo do pecador também. A gente não dá mais oportunidade nenhuma. Lembra do caso de Pedro? Pedro, eu não vou ler, não, gente, porque a gente vai tomar muito tempo, porque eu creio que todo mundo já conhece essas passagens. Lembra de Pedro? Senhor, por onde quer que for, eu vou. Jesus falou: Pedro, não é assim. Não, eu vou estar lá, nem que todo mundo te abandone, eu vou estar lá. É, Pedrão, beleza, e aí? Negou, fugiu. E a gente crucifica Pedro como se fosse o único. Por quê? Porque tinha língua grande, falava demais, se tornava um exemplo. Mas todos os discípulos abandonaram a Jesus. Todos os discípulos viraram as costas para Jesus. Não sobrou um ali com ele. E olha que Pedro ainda foi o mais intrépido. Por quê? Entrou lá no pátio da casa do sumo sacerdote, ou de Pilatos, não sei, acho que de Pilatos. Entrou lá. Aí quando chegou lá, a serva, você é um deles. Não sou não. Mas ele pelo menos entrou, e os outros que dali, ó, tchau, meu amigo. Tchau. E como é que Jesus tratou esse traidor? Além de ser linguarudo, o traiu descaradamente. Vamos abrir lá em Marcos 16. Esse a gente tem que ler. De 5 a 7. Entrando no túmulo, viram um jovem
sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenha medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos e a... Lembram que eu preguei esses tempos atrás aqui sobre o encontro de Jesus também com Pedro? Pedro, tu me amas, lembram disso? Sabe como é que Jesus trata o traidor, o pecador, o infiel? Desse jeito, lembrando dele, fala que eu quero encontrar com eles. Diga aos meus discípulos, olha, mas não esquece de Pedro não. Olha tanto que Pedro estava sujo. Mas não esquece de Pedro não. Para me encontrar lá. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus estava dando uma nova oportunidade para Pedro trabalhar para ele. Então você que já trabalhou para Jesus, você que pisou na bola, você que desviou do caminho, Jesus está falando, olha, volta para sentar, se você me ama, não fica parado não, se levante sobre os seus erros, sobre a sua infidelidade, sobre a sua traição. O caso de João Batista, nós já falamos rapidinho. As nossas alfinetadas nas pessoas que convivem com a gente, nós já falamos. E o caso do malfeitor na cruz. Ok. Só para vocês saberem o nosso trajeto. O rico e o mendigo. Gente, são alguns exemplos que eu não quis, assim, esquadrinhar eles direitinho, não. Mas cada um tem uma postura, sabe? A mulher adúltera, o caso de João Batista, o caso do... Tem uma mensagem além dessa, em algumas áreas que as pessoas erraram. Sabe? De roubar, de matar, de mentir, de trair, de ser infiel, disso, daquilo. Agora, nós ainda temos o caso da nossa omissão e da nossa negligência. Como é que Jesus trata o omisso e o negligente? Vocês sabem? Da mesma forma. Ele distingue o pecado da omissão e da negligência e ama o negligente, sabe? E sabe quando você tem um conhecido, do rico e do mendigo, mas eu não vou ler o versículo não, quero só que você internalize isso. Lembra do caso, né? O mendigo lá na porta da casa dele, ele nunca se importou, talvez era até conhecido e tal, e chegou lá no céu, o mendigo estava com Abraão, e o rico estava lá no inferno e tal. Mas quantas pessoas em necessidade a gente conhece? Conhece, não estou falando desconhecido não, que está precisando de uma mão financeira, mão de uma conversa, mão de um apoio moral, mão de uma pessoa que não a está julgando, e a gente faz de conta que nem sabe da história. Alguém conhece alguém assim, que está caído, quebrado, desprezado por todo mundo? Ninguém conhece? Que coisa boa. Mas você vai pensar um pouquinho, e isso é um bom sinal, que nós, mesmo sem saber, às vezes a gente está sendo omisso e negligente. Esse é o momento da gente pensar, sabe? Por quê? Porque, gente, a gente erra muito. Querem ver uma coisa que a gente erra, que é bobo? E fala um pouquinho das pessoas que são mais mão de vaca, muquirana, avarento. Aqui a gente tem algumas pessoas que têm a tendência disso, que têm lutado contra isso. Mas nós precisamos romper isso. Deixa eu ler uma historinha para vocês.
Uma mulher estava passando na rua e na casa dela estava precisando de ovos e viu um velhinho lá sentado e ela perguntou: quanto você está vendendo os ovos? O velhinho, o vendedor, respondeu: 50 centavos um ovo, senhora. Ela disse: vou levar 6 ovos por 2,50, ok? Mas senhora, não, senão eu vou embora. O velho vendedor respondeu: venha levá-la ao preço que você deseja, por ser este um bom começo, porque não consegui vender nenhum só ovo hoje. Ela pegou os ovos, se afastou, sentindo: fiz um bom negócio. Ela entrou em seu carro. Me fala um carro bom aí, gente. Um Mercedes 180, já está bom, né? O mais fraco da Mercedes, mas já está bom. O Mercedes 180, 232 mil reais. E foi a um restaurante elegante com uma amiga. Lá, ela e sua amiga pediram o melhor. Elas comeram um pouco e deixaram muito da comida sem ser mexida. E ela foi tratada pelo próprio maître lá. O maître chegou na mesa, conversou, o dono do restaurante foi para recebê-la e tal, e não sei o quê. E a conta tinha dado R$280. E ela falou para a amiga: não, pode deixar que hoje eu pago. Tirou da carteira R$300 e pagou para o proprietário. E o proprietário: não, peraí que eu vou te dar seu troco. Não, pode ficar com o troco. Essa questão é muito comum para o dono do restaurante, mas se colocando na condição do vendedor de ovos, é muito humilhante. Porque que sempre mostramos que temos poder para o pobre, ou quando compramos dos necessitados, ou quando tem uma pessoa embriagada ou suja perto da gente. E por que ficamos tão generosos que aqueles que não precisam da nossa generosidade? Já viu que tem pessoas que ficam bonzinhos perto de um deputado, perto de um milionário, fica todo bonzinho. Perto do pobre fica altivo, arrogante, cheio de si. Jesus fala sobre isso, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Esse aqui tem uma pessoa que me deu esse testemunho falando assim para mim: Daniel, meu pai costumava comprar coisas bem simples de pessoas pobres e com preço mais elevado, mesmo que ele não precisasse daquilo que ele estava comprando. Às vezes, ele costumava até pagar mais por eles. Então, custava 15, dava 20. Fiquei preocupado com isso que meu pai estava fazendo e perguntei: pai, por que você está fazendo isso, gastando dinheiro à toa? Então, meu pai me respondeu: é uma caridade embrulhada com dignidade, meu filho. Resumindo, às vezes não entendemos a nossa responsabilidade de consolação, restauração e reconciliação. Às vezes também entendemos e somos muito radicais ou rígidos demais em nossos julgamentos e atitudes para com o outro, seja pecador, fraco ou pobre. Às vezes ainda somos omissos, nos esquecendo de nossa responsabilidade como filho de Deus. Gente, depois dessa questão dos ovos aí, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. A gente, para os pobres coitadinhos, a gente faz coisa de R$1. Mas quando a gente vai comprar um carro, muitas vezes não pede nem desconto para o dono da concessionária. O preço é aquele e pronto. Que não precisa. Nós precisamos mudar, gente. Gente, vocês sabiam que em
toda a história, o evangelho nunca foi tão pregado como agora. Nunca. E nós temos ministérios, missões que identificam os povos que nunca ouviu falar e manda pregadores para lá. Então, quantitativamente, nós estamos arrebentando. Mas também na história nunca houve tanto crente fajuto igual nós estamos tendo agora. Esse dia eu ouvi um negócio interessante, o cara falou para mim, olha, em época nenhuma na vida eu vi gente tão bonita quanto tem hoje. Verdade ou mentira? Cabelo, homem põe cabelo. Mulher, narigudo, homem narigudo, diminui o nariz. Queixudo faz ortognata. E por aí vai. Sem peito, coloca peito. Peito grande, diminui peito. Sem bunda, coloca bunda. Não sei o quê. Tô branca demais, eu tomo um sol. Entro naquelas câmeras que agora foi proibido de você fazer uma bronzeamento artificial. E, gente, por aí vai. Dente. Que fazer canal, bloco, nada. Você põe uma lente ali nos dentes, os dentes ficam zero. Lindo. É só você ver o Cristiano Ronaldo, você vai ver, que cara, né? Se você ver a foto dele antes, era aquele nó. Mas então, gente, completando, nunca tivemos tanta gente bonita, mas nunca tivemos também tanta gente sem caráter, sem honra, sem direção, perdidos, homem de 45 anos morando com papai e mamãe e tal. Pai, vamos comprar um lanche ali. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Então, gente, nós nunca tivemos o evangelho tão pregado, mas nunca nós tivemos crentes tão fajutos como hoje. Por que eu estou falando isso? Nós temos mudado a nossa sociedade. Primeira coisa, você é um cristão, você tem influenciado a sua família? Se sim, glória a Deus. Se não, meu irmão, muda suas atitudes. Você tem influenciado o seu trabalho? Se sim, glória a Deus. Se você não tem influenciado aonde você trabalha, começa a influenciar. Começa a falar de Jesus. Você não é responsável pelo mundo inteiro, mas você é responsável por ser luz na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Não carregue peso também que não é seu. Mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer a diferença. Não adianta ter 90% de cristãos aqui em Brasília, não é isso não, viu gente? Só estou dando um exemplo. E continuar a mesma coisa. Nós cristãos, nós precisamos influenciar, mudar o nosso ambiente, onde nós estamos. No seu prédio. Você não precisa ser o condômino, que chama? Síndico. Você não precisa ser o síndico para mudar tudo. Mas você precisa fazer a diferença no seu prédio. Que são os relacionamentos mais próximos. Aí vai na reunião, é o que mais bate de frente, é o que mais reclama, é o mais avarento, é o mais pão duro, é o que reclama de todos e de tudo. Ninguém gosta do cara. Mas eu sou cristão. É mesmo? Precisamos tomar postura. Vamos ficar em pé? Se você está semelhante a Jesus, você não quebrará a cana que fumega, nem apagará o pavio. Ixi! Você não pisará na cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Sabe aquele irmão que você vive alfinetando? Para com isso. Sabe aquela pessoa da família que você amava demais e te traiu, te falou mal pelas costas?
Para com isso. Refaz a ponte de relacionamento, de amizade. Vamos ser semelhantes a Cristo. Nós temos um ministério de reconciliação. Pensa na pessoa que você cortou os relacionamentos e cortou num julgamento correto porque a pessoa não presta. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ela é que precisa da sua presença na vida dela, relacionamento na vida dela. E tem um relacionamento sábio, sabendo que ela pode te trair, mas leva a luz de Cristo na vida dela. Os doentes precisam de médico, e você tem esse ministério da reconciliação, de apresentar Jesus para a vida dela. Não seja um fator dissoante na sua família, no seu trabalho. Não seja o criador de caso de carteirinha. Seja aquela pessoa que apazigua